Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje nós vamos abordar um caso bem trágico que chocou toda a cidade de Sapopema nos Campos Gerais do Paraná e também tem chocado todo o Brasil porque essa notícia tem repercutido a nível nacional. Nós estamos falando aqui da morte de Jaqueline Liliane dos Santos, uma mulher de 28 anos que estava grávida de 3 meses e foi encontrada sem vida em uma trilha próxima à cachoeira em Salto das Orquídeas. Este é um caso que envolve suspeitas de homicídio, tentativa de interrupção de uma gravidez de forma forçada e manipulação da cena de um crime. Eu vou apresentar todos os fatos em uma linha do tempo clara para que vocês entendam exatamente o que de fato aconteceu neste caso. Mas não esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixando os seus comentários, tudo isso é muito importante para que eu continue trazendo conteúdos diários para vocês com muita pesquisa e informação. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo. E bora para o caso de hoje. Bom, antes de entrarmos aqui na cronologia dos fatos, vocês precisam entender quem eram as pessoas envolvidas e todo o cenário em volta dessa tragédia. Vamos começar pela Jaqueline Liliane dos Santos. Ela era uma mulher de 28 anos, moradora de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Há 2 anos e 5 meses, ela conheceu um homem chamado Marcione Souza de Oliveira, que morava em Santa Catarina, mas vivia ali naquela região porque ele tinha negócios na cidade de Telêmaco Borba, que também fica em Campos Gerais do Paraná. Ele se diz um empresário do setor de transporte de madeira e ele também disse posteriormente aos fatos para a polícia que tem um faturamento mensal de R$150 mil. Bom, essa informação é bem importante aqui para este caso, vocês vão entender mais tarde. Eles se conheceram em um show que estava acontecendo em Ponta Grossa, na cidade onde a Jaqueline morava, e quando eles se conheceram, ele dizia que era um homem divorciado, mas isso era mentira. Eles então começaram um relacionamento extraconjugal, já que o Marcione era sim um homem casado e ele escondia isso da Jaqueline, e eles mantiveram essa relação por 2 anos e meio. Em determinado momento, a Jaqueline descobriu que ele ainda era casado e que mantinha um relacionamento com a sua esposa, mas ele passou a dizer para ela que na verdade ele era casado apenas no papel, mas que estava para se separar da sua esposa. E também era mentira. Mas a esposa do Marcione, em determinado momento, também descobriu esse caso que ele tinha com a Jaqueline. E a esposa dele decidiu se afastar e pedir a separação. O Marcione continuou se relacionando com a Jaqueline e tentando se reconciliar com a sua esposa. Mas em determinado momento, após 2 anos e meio de relacionamento, a Jaqueline acabou engravidando. Ela já era mãe de 2 crianças de relacionamentos anteriores, um menino de 4 anos e uma menina de 6 anos, e agora ela estava grávida do seu atual namorado. E ela acreditava que realmente o Marcione tinha a intenção de construir uma família com ela, ou então ela acreditava que iria convencê-lo disso em determinado momento. Essa notícia da gravidez pegou o Marcione de surpresa e logo de cara ele deixou claro que não queria ter essa criança. Ele queria, na verdade, se reconciliar com a sua esposa. E o fato da Jaqueline estar grávida iria atrapalhar os seus planos. Desde o momento em que ele soube da gravidez, o seu comportamento mudou completamente. Ele passou a tratar a Jaqueline mal, eles passaram a ter discussões e ele perguntou o que ela pretendia fazer. E também pediu que ela interrompesse aquela gravidez, mas ela não aceitou. Ele então começou a se desesperar com aquela situação e com isso o relacionamento dos dois começou a sofrer algumas tensões por causa de todo esse contexto. E hoje o delegado responsável pelo caso diz que o Marcione expressava preocupações para pessoas próximas sobre sua situação financeira, temendo que a gravidez da Jaqueline resultasse em obrigações como, por exemplo, o pagamento de pensão alimentícia. Ele chegou a dizer, segundo testemunhas, que o valor da pensão poderia levá-lo à falência. Mas isso é muito estranho, né? Porque ele era um homem que dizia ter um faturamento mensal de R$150 mil. Então, estar preocupado com os gastos que teria com uma criança é bem estranho, sendo que a pensão é apenas uma fração do que a pessoa ganha. Ou seja, seria impossível ele ir à falência por causa de um filho, por causa da gravidez da Jaqueline.
E tudo isso aqui é muito triste, porque a Jaqueline estava muito feliz de estar grávida. Segundo os relatos de pessoas próximas a ela era completamente apaixonada pelo Marcione. E ela realmente pode ter acreditado em algum momento que formaria sua família com ele. E até por isso, ela confiou nele até o seu último segundo de vida. Vamos agora à linha do tempo dos fatos, começando por eventos que ocorreram alguns dias antes do dia em que a Jaqueline foi até aquela cachoeira. Isso teria acontecido por volta do dia 20 de abril de 2025. Nesse período, é dito pela mãe da Jaqueline que o Marcione teria tentado forçar a Jaqueline a interromper a gravidez. Ele teria mantido contato com a Jaqueline e mantido encontros com ela, talvez com essa intenção de arrumar uma forma de interromper a gravidez, já que ele falava para pessoas próximas que não pretendia continuar aquele relacionamento com ela. A mãe da Jaqueline relata hoje que o Marcione ofereceu à filha dela, 2 semanas antes dos fatos, um copo de refrigerante, mas após consumir a bebida, a Jaqueline teria sentido um gosto estranho, como se fosse um gosto de remédio naquela Coca-Cola. Ela então tomou apenas alguns goles do refrigerante e deixou o copo de lado. Ela, logo em seguida, começou a sentir muito sono e depois ela apresentou sangramento. E a própria Jaqueline relatou esse incidente à sua mãe e também aos seus familiares. Então aqui parece que foi despertada alguma desconfiança na Jaqueline. E a desconfiança, claro, é que o Marcione tenha colocado alguma substância abortiva naquela bebida, com a intenção de provocar a interrupção da gravidez sem o consentimento da Jaqueline, já que ele havia pedido a ela e ela havia se recusado. Então o pedido explícito do Marcione, ela havia recusado. Então ele estava tentando arrumar alguma forma para que o desejo dele se concretizasse mesmo sem o consentimento da Jaqueline. Então ele pode sim ter tentado fazer isso contra a vontade dela. A Jaqueline, conforme eu falei para vocês, queria seguir com aquela gestação e isso gerou vários conflitos com o Marcione. Eles discutiram muito nos últimos dias. Ele não desejava, inclusive, mais manter o relacionamento e nem assumir as responsabilidades de ter um filho. E esse incidente do refrigerante demonstra que o Marcione estava disposto a tudo para se livrar daquela gravidez, por bem ou por mal. Ainda não tem informações sobre exames toxicológicos que confirmem a presença dessas substâncias no organismo da Jaqueline e acredito que nem vá existir, afinal de contas já se passaram algumas semanas desde o dia em que ela consumiu esse refrigerante, então não deve ter mais nada no organismo, mas o relato da mãe dela e também os sintomas que a própria Jaqueline relatou hoje são tratados como indícios sérios pela investigação de que ele tenha cometido esse crime de tentar interromper a gravidez sem o consentimento da Jaqueline. Esse episódio, que ocorreu cerca de 2 semanas antes do crime, é apontado hoje pelo Ministério Público como uma tentativa prévia de interrupção, que seria um agravante que pesa contra o Marcione nas acusações. Mas nós ainda vamos chegar lá. Entre os dias 20 e 26 de abril de 2025, testemunhas próximas ao Marcione e a Jaqueline relataram que ele começou a apresentar comportamentos incomuns, ainda mais quando falava daquela gravidez. Pessoas próximas ao casal reportaram que o Marcione se mostrava preocupado com a gravidez da Jaqueline, especialmente por ele estar naquele processo de reconciliação com a sua ex-esposa. Ele teria expressado mais de uma vez, em mais de uma ocasião, o receio de que a gravidez da Jaqueline comprometesse a sua vida financeira e também a sua vida pessoal. Então, claramente, ele via toda aquela situação como um empecilho para a sua vida. Testemunhas também relataram que o Marcione falava abertamente sobre o impacto de uma pensão alimentícia, o impacto que pagar esse valor teria em suas finanças. Ele chegou a dizer também que o valor da pensão poderia levá-lo à falência. Conforme eu falei para vocês, isso tudo é muito estranho, porque ele encheu a boca para falar que ganhava 150 mil reais por mês. Ele inclusive disse a pessoas próximas que a Jaqueline estava tentando dar o golpe da barriga nele, porque ele a tratava mal e mesmo assim ela aceitava continuar perto dele. Então, claramente, o Marcione via a gravidez da Jaqueline como um problema que ele precisava eliminar o quanto antes. Além disso, testemunhas também mencionaram que o Marcione se contradizia em suas falas sobre o relacionamento com a Jaqueline, porque ele dizia que estava comprometido em se reconciliar com a sua ex-esposa para os seus amigos, mas ainda assim ele mantinha encontros com a Jaqueline, incluindo a caminhada na trilha onde tudo aconteceu.